Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos, abrir a sua Bíblia em João, capítulo 4. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui. O final de semana foi abençoado. Estivemos ali no grande templo, na confraternização dos obreiros da Regional Sul, e Deus falou tremendamente aos nossos corações através dos pastores. Podemos ver alguns amigos que não víamos há algum tempo. É muito bom estar ali sexta, sábado e domingo, aprendendo da palavra de Deus. Peço aos irmãos também que orem. Estamos há 2 semanas da festividade com os adolescentes, 7, 8 e 9 de outubro. Se os irmãos puderem, orem, ofereça a Deus um jejum, nos ajude nesta obra, para que Deus possa continuar abençoando este conjunto. João capítulo 4, vamos ler todos juntos o versículo 10. Eu louvo a Deus, pastor orando, confirmou a palavra, aonde falou o rio de águas vivas. Versículo 10 de João 4, 1, 2, 3. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém? Podeis assentar, sente glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus, pois ele se faz presente aqui nesta manhã. Eu estava umas 2 semanas atrás orando ali, e eu fico ali de joelho orando um pouco mais, e Deus me deu uma palavra, e eu quero compartilhar ela com os irmãos nesta madrugada. Irmãos, aqui nesta passagem, o Senhor Jesus se aproximou ali a um poço, e essa mulher, uma mulher samaritana, veio tirar água, e o Senhor pediu a ela que desse de beber a ele. E ela questionou como que ele, sendo judeu, estava conversando com ela, que era samaritana, e eles não se conversavam muito bem naquela época. E o Senhor começou a dialogar com ela e falou para ela que se ele desse água para ela, jamais ela teria sede depois. E ela começa a questionar o Senhor, falou: mas o Senhor não tem uma corda, o Senhor não tem um balde, o poço é fundo, como podes tu tirar água? E o Senhor vem falar para ela que se ela soubesse quem estava conversando com ela, ele lhe daria de beber e produziria dentro dela água viva. Nós estamos aqui nesta manhã porque o Senhor já colocou esta água dentro de nós. Nós estamos aqui nesta manhã porque o Senhor já nos deu de beber do Espírito Santo. A água, ela simboliza o Espírito Santo, simboliza a regeneração pelo Espírito. E nós estamos aqui nesta manhã, mas eu ali de joelho orando ao Senhor, o Senhor me deu alguma coisa para trazer para a igreja, e eu comecei a lembrar do processo de captação de água. Neste caso, Jesus estava com a mulher no poço, e ali era uma fonte de água. Eu, quando adolescente, ainda quando de criança para adolescente, eu tive o privilégio de ter que chegar da escola, no bairro onde nós morávamos não tinha água encanada, e a gente puxava a água, tirando do poço, e eu tinha como tarefa, depois que chegava da escola, encher 2 tonel de 200 litros na minha casa. Então, a gente ia lá, só tinha um poço naquela região, e o pessoal ficava ali, todo mundo para tirar água, e a gente puxava na corda, era um carretel de madeira, e você puxava, colocava uma lata, um peso do lado dela, e daí afundava aquela lata, aquele peso fazia ela tombar lá embaixo, enchia e você puxava. Então a minha tarefa depois da escola, com 9 para 10 anos de idade, 11, era tirar 20 latas de 20 litros por dia. Era a minha tarefa para poder encher os tonéis em casa. E ali era uma fonte inesgotável, entre aspas, porque todos do bairro ali iam tirando daquela comunidade e não cessava. O Espírito Santo na nossa vida, ele é assim, ele não cessa. Quanto mais a gente buscar dele, mais ele vai nos alimentar.
Mas hoje eu quero refletir como se eu e você, porque o Senhor falou para essa mulher que fluiria dentro dela água viva. E eu quero refletir como eu e você hoje sendo água. Que tipo de água nós estamos sendo? Nós estamos sendo aquela água que vai matar a sede dos sedentos que chegam aqui nesta congregação ou que estão ao teu redor lá no teu trabalho, na tua escola, na tua família. Que tipo de água nós somos? E daí eu fui pesquisar sobre o processo de captação de água. E eu fui fazer um orçamento 2 anos atrás, lá em Chapada dos Guimarães. E daí fui lembrando uma coisa com a outra. Lá em Chapada, o rapaz nos levou lá no início do processo até o final do processo, porque a gente estava fazendo um orçamento para o departamento de águas lá de Chapada dos Guimarães. Na primeira etapa, que é a captação em si, a água que nós consumimos hoje, ela está presente em mananciais, seja rios, lagos ou poços. No caso, pensando aqui em rio, em seu estado natural, ela contém resquícios de sujeira, micro-organismos, e por isso não pode ser consumida pelas pessoas em sua forma bruta antes do tratamento, pois há risco de contaminação por inúmeras doenças. Na primeira etapa, a água é captada e direcionada a um sistema de grades que retém resíduos sólidos maiores como galhos, lixos e outros. Lá em Chapada, eu pude acompanhar, tem o rio, e daí eles preparam todo um sistema de captação próximo ao rio. Então, eles cavam um buraco mais fundo do que o nível do rio e depois eles acessam o rio. Então a água ela vem para esse local onde eles vão colocar as bombas de água para poder puxar. E ali eles colocam grades, porque quando chove muito, vem descendo os galhos, vem descendo muitas folhas. Então já é a primeira parte ali onde eles vão filtrar essa água. Não vão deixar os galhos passar, não vão deixar a sujeira maior passar. Mas eles cavam um buraco mais fundo para que essa água adentre. Nós, como sendo água, analisando nossa vida como água, nós estávamos lá no meio deste rio. Talvez no meio de muita sujeira, no meio de uma torrente, no meio de uma correnteza muito forte. E daí surgiu em alguns uma necessidade de buscar a Deus muito forte. E às vezes antes de chegar até a presença de Deus, você teve que cair num buraco ainda mais fundo do que você já estava. Quantos de nós não viemos para a igreja por causa de doença, desavenças familiares, processos judiciais, falta de dinheiro, algo que nos colocou lá no fundo. Mas é dentro do processo que o Senhor está trabalhando para nossas vidas. Essa água ela vai, sai do leito do rio e cai nesse buraco. Agora tem as bombas, que é a segunda parte, que é a parte da adução. Lá em Chapada são 2 bombas muito fortes. O pessoal de São Paulo veio ali instalar para poder lançar essa água lá desse local próximo ao rio até o reservatório que estava bem distante. E agora essa água ela é conduzida por meio de bombas até o local de tratamento, ou seja, para a estação de tratamento que a gente conhece como ETA. Irmãos, quando nós estamos nas dificuldades, o Senhor sempre vai ter alguma bomba para nos levar até a presença dEle. Quando estávamos dentro de um buraco, de uma dificuldade, que achávamos que não tinha mais jeito, apareceu alguém e falou para a gente assim, ó, Jesus te ama, eu sirvo a um Deus, e esse Deus ele pode te ajudar. Eu sirvo a um Deus que nunca perdeu uma batalha, que nunca perdeu uma guerra, e esse Deus, Ele pode te ajudar. Vai lá na igreja, participa do culto. São pessoas usadas por Deus para nos proporcionar a oportunidade de sair desse buraco e vir para a ETA, para a estação de tratamento, Igreja do Senhor Jesus. Então nós somos trazidos. Mas aí a terceira etapa, que é a etapa da coagulação. Na parte da coagulação, as partículas de impurezas presentes na água são pequenas e leves demais para sedimentar. Então permanecem suspensas. Assim, para tornar essas partículas mais pesadas, é adicionado sulfato de alumínio à água captada, um coagulante insolúvel que promove a união desses elementos.
Irmãos, já pararam para pensar que muitos de nós, quando você via Deus, parecia que era mais fácil? Quando não você via, parecia que era mais fácil? Você estava lá no mundão, parecia que era tudo muito tranquilo, e daí quando você decide vir para a presença de Deus, você imaginava que todos os seus problemas iam acabar, porque você estava indo para a presença de Deus, estava indo para a igreja, e quando você chega na igreja, parece que é aí que dobra a carga, parece que agora as portas se fecham, parece que agora as dificuldades aumentam, mas nada mais é do que Deus mostrando para nós mesmos aquilo que estava entranhado em nós, que era tão pequenininho, porque estava disseminado, e a gente não conseguia enxergar, mas agora quando a gente chega na presença do Deus Todo-Poderoso, Ele coloca o Espírito Santo na nossa vida, e o Espírito Santo não tem como se misturar com sujeira, então Ele vai ter que retirar essa sujeira da nossa vida, Ele vai ter que retirar o pecado, mas às vezes nós estávamos tão imersos a esse pecado, que nós nem percebíamos o pecado que havia em nós. Então o Senhor, através da sua palavra, começa a juntar isso, para que possa ficar mais visível. Assim o sulfato de alumínio começa a juntar essas pequenas partículas, para que elas se tornem em flocos maiores, em blocos maiores, e agora sejam perceptíveis. Quantas coisas que cometíamos antes, que fazíamos antes, que nem imaginávamos que era pecado, mas agora quando adentramos dentro da igreja do Senhor Jesus, começamos num processo de santificação, um processo de purificação, a gente começa a enxergar coisas que fazíamos, que para a comunidade lá fora não parece pecado, mas a palavra de Deus vai nos no que é, e a gente começa a ver, e agora essas coisas têm que ser retiradas de nós. Esse processo é da coagulação. A palavra de Deus vai juntando em flocos e vai te mostrando, ó, isso está errado, você não percebia, mas está errado. Agora nós vamos para o próximo passo, que é o da floculação. Após a adição desse coagulante, a água é submetida à agitação mecânica, para que as impurezas formem flocos maiores e mais pesados. Nesse processo, o coagulante é dispersado mais facilmente em uma agitação mais forte de 30 segundos. E em seguida, o agitador continua lentamente para promover a união das partículas e formação desses flocos. Com isso, as partículas impuras, agora aglutinadas, maiores e mais pesadas, se depositam no fundo do tanque, facilitando a remoção na etapa seguinte. Irmãos, eu analisando isso, eu fiquei pensando, por que a gente passa por tanta prova dentro da igreja? Já sentiram momentos da sua vida que parece que o negócio está desandado? Tem hora que dá umas agitação assim, parece que vem tudo de uma vez. Aí depois dá uma aliviadinha de novo, você fala, agora acabou. Daqui a pouco vem de novo. Nada mais é do que Deus trabalhando na nossa vida, nesse processo de purificação, de santificação. Tem coisas na nossa vida que a gente até sabe que está errado, mas que a gente gosta tanto, fazia tão bem para a gente. Agora o Senhor dá aquela agitada na nossa vida, vem uma prova, e te balança, e te joga para lá, e te joga para cá. É Deus querendo tirar essas impurezas da nossa vida. É Deus querendo arrancar de nós esses problemas, tirar essas impurezas, aquilo que atrapalhava, porque eu e você precisamos ser uma água viva, que vai matar a sede de outras pessoas. Mas quem, em sã consciência, vai chegar no rio Cuiabá, logo ali naquela região do Porto, pegar um copo, encher de água e beber? Não vai, porque ali tem que são jogados, tem impurezas. Mas depois que passa por todo um processo, você pode tomar a água. Então eu e você fomos escolhidos por Deus para matar a sede das pessoas que estão lá fora necessitando de uma palavra de salvação. Fomos chamados pelo Senhor para estarmos matando a sede dos sedentos por paz, por alegria, por misericórdia, por uma palavra de vida. Mas para que possamos matar essa sede, precisamos passar por esse processo. Precisamos estar diante da presença de Deus, sendo limpos, purificados, regenerados pelo Espírito Santo.
E é nesse processo que a gente vai trabalhando. Então não se preocupe com as lutas que estão vindo sobre sua vida. Quando sua vida se agitar, que o mar ficar turbulento, fique tranquilo, Deus está arrancando aquilo que não serve, Deus está preparando para tirar. O salmista vai te dizer que ele foi tirado do lado de lodo. Aqui vai dizer que quando essa sujeira se aglutina, vira flocos, ficam pesadas e sedimentam, vira um lodo. Mas a água está acima, foi tirada daquele lodo. Eu e você fomos arrancados do mundo do pecado, fomos resgatados por Cristo Jesus, nosso Salvador, fomos retirados deste lodo. Essa impureza que estava em nós, que às vezes imperceptíveis, agora o Senhor faz ficar perceptível. E agora o Senhor usa de algumas maneiras, de alguns atributos, de alguns processos para essa sujeira em nós. Através de uma luta, através de uma peleja, nós vamos para a casa do Senhor, dobramos o nosso joelho, começamos a pedir misericórdia a Deus. O Senhor fala mais intimamente conosco, porque nós agora passamos a dar mais espaço para o Senhor quando estamos no meio da batalha. E agora Deus vai tirar esse lodo que estava impregnado em nós, para que seja uma água limpa na presença do Senhor, para que possamos estar nos purificando diante da presença de Deus. Depois, vai para a decantação, a quinta etapa. Nos tanques de decantação, os flocos de impurezas formados na etapa anterior afundam e são separados do restante do líquido. No fundo, eles formam um lodo que se separa posteriormente, removido e descartado em aterros sanitários. A água, agora livre das partículas sólidas, pode passar para as etapas seguintes de tratamento. Ô irmãos, coisa não é bom, nem quando a gente vem para a igreja, aí bebia, agora não bebe mais. Fumava, agora não fuma mais. Drogava-se, agora não droga mais. Vai sendo liberto dessas coisas mais pesadas. Vai sendo livre. O Senhor vai arrancando esse lodo, vai deixando a gente mais puro, mais limpo na presença do Senhor, através do Espírito Santo. Porque eu não consigo convencer os irmãos, o pastor Nivaldo não consegue convencer. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Nós somos apenas semeadores da palavra. É a palavra que vai adentrar no teu coração. É o Espírito Santo do Senhor que vai fazer ela germinar, dar frutos. Então você vai sendo liberto, nós vamos sendo transformados para estarmos na presença do Senhor. Então agora, quando eu deixo de beber, quando eu deixo de fumar, quando agora eu não minto mais, quando agora eu compro e pago, quando agora eu tento estar na presença de Deus, eu vou olhar, então, vou dizer, agora eu estou pronto. Estou livre do pecado, tudo certo, tem carteirinha de membro, sou o rol dos membros, participe de Santa Ceia, está tudo certo. Agora vai ser um mar de bênçãos. Vai ser só rosa, só flores. Mas ainda não, irmãos. No sexto processo, que é a filtragem, agora a água, já tirada o lodo, já tirado os galhos, já tirada as folhas, tirado todas aquelas impurezas que tinham os micro-organismos, agora a água deve passar por filtros, formados por camadas de areia grossa, areia fina, cascalho, pedregulho e carvão. Esses materiais têm o potencial de reter flocos que não decantaram, além da completa remoção de outros resíduos menores. Irmãos, quantas vezes dentro da igreja, porque agora essa água, ela já está dentro da ETA, já está dentro da estação de tratamento. Tudo aquilo que era mais pesado já foi tirado. Agora parece que era para andar tudo bem. Aí eu comecei a pedir a Deus misericórdia, falei, Senhor, mas o que seriam os filtros na nossa vida espiritual? Aí eu comecei a pensar que os filtros dentro da igreja são os conflitos que nós temos dentro da igreja. Aqui vai falar de areia grossa, vai falar de areia fina, vai falar de cascalho, vai falar de carvão. Já se deparou com um irmão grosso dentro da igreja? Já se deparou com um irmão que parece que não é nem uma areia grossa, ele é um cascalho?
Já se deparou trabalhando num conjunto e tendo dificuldades extremas dentro desse conjunto? São filtros na sua vida. Porque o que vai brotar de dentro de você é o que você ainda é. E para poder tirar algumas impurezas menores, e agora não é mais pecado, como bebidas, como drogas, como sexo ilícito, não é mais esse pecado. Agora Deus está trabalhando na nossa vida como água, para tirar as impurezas intrínsecas à nossa natureza. Agora nós vamos passar por filtros. E daí você se relaciona com um e tem um atritozinho. Porque a água, quando passa pela areia, ela passa por um atrito. E daí aquelas sujeiras que não deveriam ficar lá, vão ficando aonde? Vai ficando na areia grossa. Como que você vai mudar o teu temperamento? É quando Deus te der a oportunidade de bater com um irmão grosso. Em vez de você responder a ele no mesmo tom, você vai deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida. E daí você vai se tornar uma pessoa melhor, porque você vai entender que aquilo é uma oportunidade de você fazer o que Deus quer que você faça, e não o que a tua natureza quer que você faça. Tem situações que as pessoas imaginam que a igreja ela é perfeita. Mas a igreja ainda não é perfeita. Nós estamos num processo de purificação, de santificação, de regeneração. E muitas das vezes servimos de filtros uns para os outros. Então, quando você estiver passando por dentro de um processo dentro da igreja, não se escandalize, não se entristeça, não desista, não pare. É a oportunidade que Deus está te dando para que aquela tua natureza explosiva, para que aquela tua natureza de fofoca, para que aquela tua natureza de dificuldades de relacionamento, para que aquela tua natureza de começar algo e desistir e parar no meio do caminho, fique para trás. Eu e você, como águas vivas do Senhor, possamos avançar até o nosso objetivo. Você vai passar por cascalhos, você vai passar por areia grossa, areia fina. A areia, irmãos, é o maior inimigo do piso cerâmico. O piso cerâmico ele tem algumas características, alguns PI. Quando os irmãos forem comprar uma cerâmica, pergunta para o vendedor: qual é o PI dessa cerâmica? É a capacidade que tem o esmalte de não ser riscado. O maior número é o PI número 5. Mas o maior inimigo das cerâmicas chama-se areia. Um grãozinho bem pequenininho, mas que quando fica sobre o esmalte da cerâmica, ele risca o esmalte. Então a areia ela é dura, ela é sólida, ela arranha, ela machuca. Quem já foi no mar sabe que se você levar um tombo da onda, aquela areia te risca todinho, deixa você ardido. A areia ela machuca. E quantas areias tem dentro da igreja? Mas entenda uma coisa aqui: não é para te machucar, é para te purificar. Era para te deixar melhor na presença de Deus. Todos os atritos que passamos dentro da eta do Senhor, chamado igreja, não é para nos fazer desistir, não é para nos fazer parar, não é para nos machucar, é para nos melhorar na presença de Deus. Então não se escandalize quando você passar por um problema dentro da igreja. Entenda que Deus está num processo na sua vida, na minha vida. Quando vem um conflito na minha vida, eu tenho que entender que Deus quer que eu aprenda a administrar este conflito. Deus não quer perder ninguém envolvido neste conflito, mas Deus quer me ensinar como administrar esse conflito. Deus quer que algumas impurezas que ainda estão em mim saiam, e daí Ele vai usar esses filtros. Ele vai deixar essa água alcalina, vai deixar essa água pura. O 7º processo é exatamente esse: pós-alcalinização, desinfecção e fluoretação. Essa é uma das principais etapas de tratamento da água, pois garante a eliminação de vírus e bactérias. Primeiro corrige o pH da água, depois adiciona-se cloro
ou ozônio, para a eliminação de micro-organismos. Por fim, aplica-se flúor, elemento importante na prevenção de cáries na população. Agora, depois que você aprendeu agora a administrar conflitos, que agora você já passou por esses filtros, que agora quando alguém passa na porta da igreja e não te dá a paz do Senhor, você não fica mais chateado. Ao invés de você dizer assim, aquele irmão o Erlan tá terrível na face da terra, ó. Passou aqui na porta da igreja, não me deu nem a paz do Senhor, está queixo exaltado. Não. Agora quando você passa por uma situação dessa, eu vou olhar para o Erlan e vou dizer assim, o Erlan não me cumprimentou hoje, será que ele está com um problema? Será que ele está com uma dificuldade? O que será que ele está passando? Agora eu vou me colocar no lugar dele, porque eu já passei pelo filtro. Mas agora vai ser adicionado em mim algo benéfico para a minha vida e para os outros. Agora eu vou ter o meu pH, a minha acidez corrigida. Agora vai ser adicionado em mim cloro, purificação maior, e vai ser adicionado em mim agora flúor, que pode ser para a prevenção de cáries na população. Aí eu analisando o Senhor, eu fiquei pensando, o que seria isso, Deus? Aí a gente vê dentro da igreja algumas pessoas que vão recebendo dons, algumas pessoas que vão deixando o Espírito Santo trabalhar na vida dela e vão passando pelos processos dentro da igreja, e agora vai sendo adicionado nessas pessoas algo a mais. Sabe aquela pessoa que quando você está aflito, você está angustiado, você liga para ela e fala assim, olha, me ajuda? Então, essa pessoa já recebeu da parte de Deus algo a mais, e agora ela vai tentar combater essas cáries. Ela vai tentar agora, porque ela tem algo a mais, que não é dela, mas que foi adicionado a ela, algo a mais para ajudar a população. Eu e você fomos chamados para servir. Eu e você fomos chamados para pregar um evangelho de salvação, para trazer uma palavra de alegria, de ânimo, de renovo. Eu e você fomos chamados para chegar em famílias que estão sendo destruídas e levar uma palavra de renovação. Eu e você fomos chamados para falar com pessoas que querem desistir da sua vida, mas você vai levar uma palavra de ânimo, de amor, de paz, de alegria, e essa pessoa vai ter as suas forças renovadas. Eu e você fomos chamados para entrar em meio a discussões e levar a paz. Eu e você fomos chamados para levar palavras de salvação. Então, para isso, precisa ser adicionado em nossas vidas a palavra de Deus todos os dias. Para isso, precisa ser adicionado em nossas vidas a unção do Espírito Santo do Senhor. Para isso, precisa ser adicionado em nossas vidas dons espirituais, dons de interpretação de línguas, dons de línguas estranhas, dons de revelação. É necessário para a igreja. Então busque ao Senhor e Ele vai adicionar na minha e na tua vida. O dom da ciência da palavra, o dom de ministrar sobre a vida das pessoas bênçãos espirituais, de ministrar sobre a vida das pessoas paz, amor, gratidão, eliminar contendas, para que possamos ser pacificadores. Então essas coisas são adicionadas por Deus na nossa vida. Após esse processo, nós vamos agora concluir, desde lá daquele rio sujo, daquela água turbulenta, daquela água turva. Agora você é resgatado por Cristo e vem passando por todos esses processos. E agora, quando você está pronto, limpo, purificado pelo Espírito Santo do Senhor, agora você vai ficar ali no reservatório. Mas não vai ficar parado. Você vai ser distribuído. E agora, você dentro da igreja, servindo ao Senhor, o Senhor vai começar a te dar a oportunidade de matar a sede das outras pessoas. Porque agora nós vamos estar prontos. E agora você não vai ficar parado. Mas agora você vai ver alguém sedento. Você vai ver alguém adentrar dentro da igreja chorando, triste, cabisbaixo. E você vai orar por essa pessoa. Você vai interceder por essa pessoa.
é a oportunidade de se aproximar, você vai chegar nela e vai ter uma palavra de Deus para matar esta sede. Porque agora você foi transformado. Nós estávamos no evento lá no Grande Tempo com os adolescentes, no mês passado, mês de agosto. E daí, à tarde, foi só com os meninos. As meninas para um lado, os meninos para o outro. E chegou um momento em que o pregador falou assim: levanta, abraça quem está do seu lado. E eu vi um adolescente sozinho lá. E eu fui lá para chamar ele para abraçar, ele pediu que se afastasse, deixasse ele sozinho. Bem, ficamos ali orando e aquele rapaz, cara fechada, angustiado, já deve ter uns 16 anos. Eu não o conheço. Mas aí o Senhor falou para mim: vai lá e fala que eu amo ele. Aí eu voltei lá e falei: olha, você não aceitou o abraço, não tem problema, mas Jesus te ama. E ele falou no meu coração que ele tem um processo na sua vida, ele tem um projeto para trabalhar na sua vida. Não desiste não. Aquele jovem que aparentemente parecia um jovem rebelde, que não queria um abraço, que estava fechado, carrancudo, desabou no choro e começou a chorar sem se segurar. Eu não sei o que ele estava passando, mas o Deus que nos usa sabe. Então precisamos estar atentos aonde quer que estejamos, em que podemos matar a sede de alguém. Quem sabe aquele rapaz estava brigado em casa com os pais. Quem sabe aquele rapaz tinha uma dificuldade, eu não sei, porque ele estava sozinho, ele não quis se misturar com ninguém. Mas quando eu falei para ele que Deus ama e que Deus tinha chamado na vida dele, ele não aguentou o poder de Deus sobre a vida e começou a chorar. E daí aquela cara carrancuda desarmou e aquele rapaz ficou bem mais leve. E Deus falou com ele naquela tarde. Então eu e você fomos chamados para isso, para fazermos a obra do Senhor, aonde quer que estejamos. Ontem lá o pastor Cristiano Rosa pregando, ele deu um testemunho que tinha ter um culto ali próximo de Chapada, e ele falou para o pastor: ó, eu vou para o meu trabalho, ele era militar na época, quando acabar o meu trabalho eu pego um ônibus e vou para o trabalho lá para a igreja, para o culto. O pastor falou amém. Ele passou a noite de vigia e daí no horário de descanso dele, ele dobrou o joelho, ele dormiu, e quando ele sonhou que ele entrava no ônibus. Quando ele entrava no ônibus tinha uma irmã, duas irmãs, aí ele ia, se sentava lá no fundo, aí vinha o cobrador tirar a passagem, e quando o cobrador vinha, ele falava para o cobrador: ó, você me dá a licença de pregar aqui dentro deste ônibus? E o cobrador falava para ele assim: sinta-se à vontade, tenha liberdade. E ele começava a pregar dentro daquele ônibus, isso no sonho. Quando ele acordou, voltou ao trabalho, acabou o serviço, ele foi para este culto. Quando ele entrou no ônibus, ele conta que deu um gelo nele, porque ele olhou para o motorista, era o mesmo motorista do sonho. Aí ele viu o cobrador, era o mesmo cobrador do sonho. Aí ele olhou no banco, estavam as duas irmãs do sonho. Aí ele disse que já foi todo tremendo, sentou lá no fundo. E quando o cobrador veio, ele falou: agora já que o cobrador veio, o sonho está aqui, eu não posso ser covarde. Pediu o cobrador, falou: posso entregar uma palavra de Deus dentro do ônibus? Do mesmo jeito que o cobrador falou para ele no sonho, falou com ele de novo. Falou: à vontade, tenha liberdade. Aí ele foi lá e pregou a palavra dentro do ônibus. Só que quando ele pregou a palavra, o Senhor falou no coração dele assim: faz o apelo. Aí ele ficou com vergonha e não fez o apelo. Voltou para o banco e sentou. Quando ele sentou, um ponto após, desceu um homem, entrou numa fazenda, foi andando a pé, área rural. Aí Deus falou no coração dele, falou: aquele homem é desviado, e se você tivesse feito o apelo, reconciliar, mas você não fez o apelo. Ele disse que sentiu um peso muito grande nas costas dele, porque ele foi covarde diante da presença de Deus, e pediu a Deus uma outra oportunidade, e que nunca mais ele seria covarde. Irmãos, Deus quer nos usar aonde quer que estejamos. Eu e você
somos como água viva, porque o Espírito Santo, ele já está dentro de nós. E nós estamos passando por um processo de purificação. Cada um dos irmãos aqui está em uma etapa. Não estamos todos no mesmo local, no mesmo processo. Cada um está em um processo. Mas o importante é que a obra já começou. E aquele que começou a obra, ele é fiel. E ele vai aperfeiçoando esta obra. Então não pare, não desista, não desanime. Se você está lá no processo de captação ainda, fique tranquilo. Se você está sendo propulsionado por alguém para ir para um trabalho, fique tranquilo. É Deus usando alguém como uma adutora para te lançar para algum local. Se as provas estão fortes sobre a tua vida, fique tranquilo. É Deus te agitando para que as impurezas saiam da sua vida, para que você consiga enxergar aquilo que não serve. É Deus trabalhando em você. Se você está passando por algum processo dentro da igreja, não se escandalize, não desista, não desanime, não entristeça. São filtros que Deus está passando na minha e na sua vida. Então não pare, não desista. Se você ainda não se enxerga como um cantor, como uma cantora na obra do Senhor Jesus, como alguém que pode contribuir, peça a Deus nesta manhã e Ele vai adicionar na sua vida unção, graça, sabedoria da palavra, vai afinar a tua garganta. O que você pedir para Deus nesta manhã, para trabalhar na obra dEle, Ele vai fazer. Porque eu e você temos que estar no reservatório de Deus, para que quando Ele quiser nos usar, Ele possa nos usar. Para os irmãos um testemunho de que eu estava fazendo uma pesquisa, trabalhando para Jesus. E entrou um jovem desesperado. E eu vi que aquele jovem estava muito perturbado. Terminei o meu serviço, fiquei lá fora da casa, aguardando, preenchendo meus papéis. Depois aquele jovem saiu, e eu chamei ele, debaixo de uma árvore, eu não sei o nome dele, ele não sabe o meu. Mas Deus fez uma grande obra naquele dia. Aquele jovem tinha entrado naquela casa procurando uma arma para tirar sua vida. Estava rodado, tinha fugido da sua cidade, brigado com sua mãe, estava distante de todos e já achava que não tinha mais jeito. E Deus me colocou na frente dele naquele dia. E eu pude falar do amor do Senhor Jesus para ele. Ele entendeu o plano de salvação. Mais tarde daquele dia, trabalhando, encontrei com ele de novo em um outro ponto da cidade. Perguntei para ele como que ele estava. Ele falou: está tudo bem, já liguei para minha mãe, já pedi perdão, já reconciliei com ela, estou voltando para casa, já comprei a passagem. Deus quer nos usar nesses últimos dias. Uma certa feita eu estava indo para uma oração de madrugada, de a pé, e eu passei por uma drogada do bairro conhecida. E o Senhor falou para mim assim: entrega um folheto para ela. E eu passei meio resistente, dei mais 2 passos. O Senhor falou: entrega um folheto para ela. E eu voltei com o folheto. Ela estava em pé. Quando eu me aproximei dela, ela se abaixou. Eu entreguei um folheto para ela, falei para ela que Jesus a amava, tinha um plano de salvação na vida dela. Quando eu terminei de falar, ela falou: então tá bom, mas vai embora, porque eu não aguento a presença desse que está do seu lado. Às vezes achamos que estamos sozinhos, mas Deus está ao nosso lado, fazendo a obra, nos ajudando, nos capacitando, nos ensinando. Para finalizar, um testemunho que o irmão pastor Cristiano Rosa contou ontem, que eu achei muito interessante. Ele falou que estava em Nova York pregando, e daí de repente, estava lá, Deus deu uma palavra para ele entregar para a guitarrista da igreja, que era cunhada do pastor. A igreja pequena, aquela guitarrista estava lá, e era uma palavra de juízo, uma palavra de correção. E ele disse que foi falando em mistério, e quando ele chegou perto daquela mulher, que ele colocou a mão na cabeça dela, que ele ia entregar a palavra profética, sumiu da mente dele. E ele ficou assim: e agora, o que é que eu faço? Falo de mim mesmo? Não falo nada? Só vai dizer que o profeta não tem o que falar? Aí ele voltou, sentou no lugar dele. Quando ele sentou no lugar dele, o Senhor falou para ele assim: vai lá, entrega a mensagem para ela. Aí ele falou: não vou não. Eu já fui, chegou lá, não aconteceu nada, eu vou de novo passar vergonha de novo. O Senhor falou: vai lá,
e entrega a mensagem para ela. Aí ele foi. Chegou lá, Deus falou com aquela mulher fortemente. Agora ele conseguiu entregar a mensagem. Deus falou com ela, chorou muito. Aí diz que estava indo embora, o pastor chamou ele para descer lá no refeitório. Ele desceu na escada. Uma outra irmã chegou e falou: ei, pastor, o senhor entendeu o mistério? Aí ele falou: eu não entendi não, porque mistério não é para se entender. Ela falou: não, pastor, estou brincando com o senhor não, estou falando sério. O senhor foi lá naquela irmã, entregar uma mensagem para ela, e o senhor foi marchando em mistério, falando em mistério com Deus. Quando chegou lá, o senhor colocou a mão na cabeça dela e não falou nada. Voltou e sentou. Mas quando o senhor vinha marchando, falando em mistério, Deus me deu a interpretação de tudo que o senhor estava falando. Quando o senhor não entregou, porque sumiu da sua mente, o senhor foi lá e sentou, eu falei para aquela irmã: olha, esse pastor veio aqui falar isso e isso e isso para você nessa noite. E para você entender que é Deus que fala com você, ele vai voltar e vai entregar. E daí ele tinha sentado, agora Deus chama ele de novo, ele volta lá e entrega para a mulher. Quando chegou a mesma coisa que a outra tinha interpretado, a mulher não aguentou e desabou no choro. Então você não entende os mistérios de Deus na sua vida, mas Deus é aquele que te usa, é aquele que capacita, é aquele que quer te usar nesta manhã, é aquele que quer transformar a tua vida para que você possa transformar a vida de outros. Não podemos ser egoístas na obra do Senhor Jesus. Eu e você fomos chamados por Deus para servir a igreja. Então, deixa esse processo acontecer. Se você está neste processo, entenda em qual fase você está e diga para o Senhor nesta manhã: Senhor, completa a tua obra na minha vida. E assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.